e ele apresenta o visitante. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo certo aí, Emerson? Tá tudo no ar? Glória a Deus. Vou apresentar primeiro os visitantes. Está nos visitando aqui a irmã Joyce. Pela primeira vez, Joyce? Isso? E o teu nome, que não pegaram o nome dele? Teu nome é Carlos. Carlos? Teu nome? É o teu mesmo. Arthur. Arthur e Joyce. No 3, como é que a igreja diz? 1, 2, 3 e... Glória a Deus, sejam bem-vindos, tá bom? Aleluia. E quem é vivo sempre aparece, tá? Bem-vindo, tá aqui nos visitando. Queridos, abra sua Bíblia no livro do Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 18. Esse vai ser o texto base, mas esse não vai ser o único texto que a gente vai trabalhar a respeito disso, tá bom? Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 18. Gente, se ficar alguma dúvida, depois vocês vão poder conferir de novo esse estudo bíblico no canal do YouTube da nossa igreja, tá bom? Coloca lá, PIB Tambiá de Mari. Todas as nossas pregações são gravadas e está lá no YouTube, tá bom? Tanto no canal da igreja vai as pregações de todo mundo que pregar aqui, tá bom? Agora no meu canal do YouTube só tá as pregações que eu trago. Mas que justo, né? Aí você vai lá no meu canal, não, eu quero achar só de Rivaldo. Aí vai lá, coloca no YouTube Rivaldo Ribeiro. Você vai achar todas as minhas pregações, opinião, tudo que você imaginar tá lá, vindo da minha parte. Provérbios 29, 18. Aí você vai abrir também Efésios 4, 11. Marca aí com a mão Provérbios 29, 18 e Efésios 4, 11. Ô Emerson, tu deixa flat só o retorno aqui, por favor. Aqui o negócio aqui, ó, o microfone. Tu deixa ele flat, só o retorno. Glória a Deus. Pronto. Muito obrigado. Deus te abençoe, te ilumine, te guarde e te dê ricas bênçãos. É o melhor sonoplasta das igrejas da cidade de Mari, se chama o Emerson. Aleluia. Provérbios 29, 18 e Efésios 4, 11. Para quem não sabe, nós estamos começando a partir de hoje, todas as terças-feiras, nós vamos estudar algum tema polêmico da Bíblia. Ok? Semana passada nós vimos consagração, que não se deve consagrar nada a Deus, embora muita gente consagre sem saber o que significa. Hoje, e você quiser ver essa pregação, canal do YouTube. Hoje nós vamos ver, vimos também o ministério pastoral feminino, tá bom? Inclusive esse estudo, olha pra cá que você ganha mais negócio. Inclusive no meu canal no YouTube também está sobre mulher pode ser pastora? Eu já adianto que pode. Só que muita gente utiliza alguns textos da Bíblia isolado para tirar interpretações equivocadas. Mas vai lá no meu canal, confere, eu trago tudo de Gênesis a Apocalipse a respeito da mulher como pastora. Foi coisa tremenda esse estudo. E hoje nós vamos estudar o dom de profetizar. Amém? Hoje você vai sair daqui craque, inteligente nessa área. Se porventura eu estiver falando e surgir uma dúvida, você vai levantar a mão. Cadê Érica? E Érica vai levar o microfone até você e você vai dizer, porque senão na gravação não sai a sua voz, só sai se falar no microfone. Você vai dizer qual é a sua dúvida, tá bom? Todos abriram em Efésios 4, 11. Todos abriram em Provérbios 29, 18. Você que não trouxe Bíblia, não fique triste, porque a própria Bíblia diz que a fé vem do ouvir, tá bom? Vamos começar por Provérbios 29, 18. Diz assim. Alguém quer ler? A irmã
Marlene. Leva para ela, Érica, o microfone. A irmã Marlene, Provérbios 29, somente o versículo 18. Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olha que coisa bonita. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando o ambiente de culto, quando a nação cujo Deus é o Senhor, não há profetas, não há profecia, o povo se corrompe. O que é se corromper? A palavra corromper na Bíblia é usada quando eu conheço a verdade, conheço a vontade que Deus estabeleceu para mim, e mesmo assim, pela opinião dos outros, eu prefiro me convencer da opinião dos outros do que da verdade. E a gente chama isso de corrompimento. É um desvio da verdade. Isso é se corromper. E o texto vai dizer que as pessoas só se corrompem porque não há profecia. Só que tem uma coisa. Quando a gente vai falar de profecia, a gente precisa entender que há 3 níveis de profecia. Quantos níveis? Quantos níveis? Tu prepara Efésios 4:11 aí, Érica. Efésios 4:11, prepara. Olha para cá, crente, que eu não leio agora não, deixa para ler comigo. 3 níveis de profecia. Nós vamos trabalhar hoje os 3 níveis. O primeiro nível é o espírito profético. Você vai saber o que isso é. O segundo nível é o dom profético. O terceiro nível é o ministério profético. Uma coisa é o espírito profético. Qualquer pessoa, sendo fiel ou não, pecando ou não, pode receber o espírito profético. Por quê? Porque o espírito profético vem naquela hora, dá o recado e vai embora. Você pode ser o pior pecador do mundo, pode ter matado 30 homens, você pode ser o pior prostituto, mas se Deus decidir levantar alguém com o espírito profético, Ele levanta e esse cara profetiza. Mas depois, o espírito vai embora. Segundo, o dom profético. O dom profético é dado, é a capacidade de profetizar. E a gente vai trabalhar em cima disso. Terceiro, é o ministério profético. 3 níveis para profetizar. E quando não há profecia, por meio do espírito profético, do dom profético ou do ministério profético, o povo se corrompe, se desvia da verdade. Ainda tem gente, ainda tem pastor, ainda tem igreja que ousa criticar o ministério profético estabelecido na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, e a gente vai trabalhar a respeito disso. Efésios 4:11, Érica. E ele mesmo concedeu uns aos apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e mestres. Preste atenção. Ele mesmo, quem? Jesus. O apóstolo Paulo está falando em Efésios aí, que o próprio Jesus estabeleceu. Quando você vê na Bíblia a palavra estabeleceu, significa que é algo atemporal. Não foi só no Antigo Testamento, ou foi-se até uma parte do Novo Testamento e acabou, não. O texto vai dizer, Efésios 4:11, os 5 ministérios estabelecidos por Deus. Você vai ver aí, confira na sua Bíblia, Efésios 4:11. Primeiro, apóstolos. E Deus estabeleceu apóstolos. Segundo, profetas. Olha o ministério profético aparecendo. Terceiro, evangelistas. Quarto, pastores. Quinto, mestres. Dependendo da tradução vai estar doutores, porque na Bíblia mestre e doutor é a mesma coisa. Então observe que no Antigo Testamento, olha para cá, crente, no Antigo Testamento, quem reconhecia o homem de Deus, ou
quem era levantado para ungir ou consagrar, não vou detalhar porque eu já falei sobre isso aqui. Vá lá no meu canal do YouTube, assista o que é consagração. No Antigo Testamento, quem levantava alguém para um ministério, ou quem reconhecia que aquele ministério era de Deus, eram os sacerdotes e os profetas. Se no Antigo Testamento um sacerdote ou um profeta não reconhecesse o ministério de alguém, essa pessoa era uma pessoa amaldiçoada. No Novo Testamento, quem reconhece o ministério, ou quem levanta ministério, são esses 5 aqui. Rivaldo, quem pode me ungir a diácono? Ou quem pode me ungir a missionário? Quem tiver um desses 5 ministérios. Rivaldo, mas eu já saí de uma cidade para cá como pastor. Como é que eu sei que eu sou pastor? Se alguém te reconhecer como pastor, um desses 5 ministérios. Se um apóstolo te consagrou ou te levantou, se um profeta te consagrou ou te levantou, se um evangelista, se um pastor ou se um mestre fez isso. Aí tem gente que diz assim: eu sou profeta. Você vai ver muito isso aí, irmão, eu escutei isso demais. Eu sou profeta. Aí eu pergunto: quem é o teu pastor, irmão? Não, eu não sou profeta de ter pastor, não. Eu ando pelo mundo. Eu falei, aí eu perguntei: como você foi ungido? Deus me ungiu no monte. Só se for o cão que te ungiu no monte. Foi o demônio que te ungiu no monte. Porque Deus não foi. Se a pessoa se diz alguma coisa e não é reconhecido por um desses 5, foi o cão, o inferno que consagrou. Deus não. Quem está entendendo isso aqui? Eu disse que o estudo bíblico, eu ia dizer o que você ia sair daqui sabendo. Eu não vou enrolar, não vou me pedir palavra. Eu vou dizer o que você precisa ouvir para você sair daqui ciente. Ai, irmão, eu sou profeta, eu vou para o monte todo dia. Você vai adorar o demônio no monte, a Deus não. Por quê? Porque quem é levantado por Deus para profeta, para pastor, para diácono, seja para o que for, tem alguém acima dele, reconhecendo o seu ministério. Rivaldo, e o pastor presidente? Quem é que reconhece ele? O vice-presidente. O pastor presidente reconhece todos os ministérios abaixo, e o vice-presidente reconhece o pastor presidente, e automaticamente está debaixo do pastor presidente. Vou repetir: essas pessoas que dizem assim: nos tempos pastores não existe na Bíblia, eu prefiro que você comece a estudar melhor. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que naquele grande dia os pastores vão prestar conta das almas a Deus. Aí o texto vai dizer assim: obedecei aos vossos pastores. Obedecer a quem se não existe? Então não faz sentido, óbvio que existe. Existe apóstolo, existe pastor, existe profeta, existe evangelista, existe mestre. E esses 5 ministérios são ministérios totalmente espirituais e sobrenaturais. Você está entendendo isso aqui? Ou está muito difícil? Está entendendo? Se não estiver entendendo, diga assim: repete que eu não entendi. Eu vou repetir. Então, se alguém abre uma igreja, vou abrir a minha igreja, e abre a igreja, aí ele se consagra. Quem foi que te consagrou? Não, eu me consagrei. O demônio que te consagrou. O espírito da soberba que levantou você e te consagrou. Deus não. Eu sou pastor ou eu sou pastora. Quem é que está acima de você reconhecendo o teu ministério? Quem te levantou para ser pastor, para ser pastora? Ninguém. Deus me deu uma visão, eu abri a igreja e estou pastoreando. Foi o demônio que deu, o cão que te deu essa visão. Deus não. Vocês estão entendendo isso aqui? Por quê? Porque são ministérios. Irmão, a Bíblia, ela trabalha com organização. Vocês lembram de Saul e Davi? A Bíblia diz que Deus levanta o profeta Samuel, unge Saul como rei. Porém, Saul desvia-se do caminho de Deus. Saul sai da presença de Deus. Aí o profeta vai e unge Davi. Saul estava vivo e ainda era rei. Unge Davi. Você é o novo rei de Israel. Se prepara para reinar no lugar de Saul. Aí causou-se uma situação de Saul estar
prestes a morrer pelas mãos de Davi. Davi podia matar ele, porque Davi tinha autorização de matar um traidor. Sabe o que foi que Davi fez? A Bíblia vai dizer que Davi olha para Saul e para as pessoas que estão dizendo: mata ele, você tem autorização para isso, mata ele é traidor, mata ele. Davi vai dizer assim: jamais eu intentarei contra a vida do ungido do Senhor. Davi esperou Saul morrer para poder reinar em Israel, mesmo com autorização e com unção que o profeta reconheceu. Então veja que as coisas na Bíblia é muito organizada. Cada um tem a sua função, cada um é levantado por Deus para exercer um ministério de acordo com aquilo que o Espírito de Deus selecionou. As pessoas acham que para exercer um ministério é do jeito que ela acha que é certo. Então você vai ver aí os 5 ministérios que pode levantar alguém e que reconhece alguém: apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor. Se você, lá em Atos capítulo 13, daqui a pouco eu vou pedir para você abrir em outro lugar, tá? Lá em Atos capítulo 13, você vai ver que quando a igreja começou a ser formada, você vai perceber que a igreja naquela época não tinha essa liturgia, essa forma de culto como tem hoje. Porque antigamente o profeta era mais importante na igreja do que o pastor. Mas hoje o pastor é o bambambam, né? Assim. Mas não era assim. Primeiro vinha o apóstolo. Olha a ordem. Segundo, profeta. Terceiro, evangelista. Quarto, pastor. Quinto, mestre. Então você vai ver que naquela época os profetas e os mestres eram os que desempenhavam o papel mais importante no culto. Porque o pastor não é chamado, não foi levantado. Existe sim pastores que também são profetas, mas quem tem apenas o ministério chamado pelo ministério de pastor ou pastora, tanto faz, porque pastor na Bíblia não é referindo-se ao homem, mas é referindo-se à qualidade de pastorear. Quem é pastor ou pastora na Bíblia, ele não tem a obrigação de profetizar, não tem a obrigação de ser conhecedor de Gênesis e Apocalipse, de ser teólogo. Isso aí é a função do mestre, a quem Deus levanta com inteligência, que você diz: esse cara não é normal não, ele sabe de tudo da Bíblia, porque Deus levantou ele para isso. É o mestre. Você que puder, abrir Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 20. Capítulo 2, versículo 20. Se tiver alguma dúvida aí na live, me comunica também. Você escreve e traz para cá. Surgir alguma dúvida aí, irmão, fica à vontade, levanta a mão e pergunta. Tem medo não. Se for contra o que eu estou dizendo, melhor ainda. Levanta a mão, pergunta, porque é melhor você sair daqui sabendo do que sair duvidando. Apocalipse 2:20. Quem pode ler, faz assim com a mão. Quem pode ler? Alguém se candidata a ler esse versículo? Lucineide. Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos, e praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aí tu desliga para não dar microfonia. Presta atenção. Existia uma profetisa falsa chamada Jezabel. Olha para cá, que aqui você ganha mais negócio. Jezabel. Aí o apóstolo João vai dizer assim: tenho porém contra ti, vocês andam dando ouvido a uma mulher chamada Jezabel, falsa profetisa, e vocês ainda deixam que ela ensine.
Você sabe por quê? Que existem demônios que profetizam, mas olha o que o texto vai dizer. Essa mulher profetiza coisas que levam vocês, só você ler o versículo 20, o finalzinho, que levam vocês a se prostituírem, a fornicação. E ela profetiza também coisas que desviam vocês do caminho da verdade. Quando alguém é levantado pelo diabo, olha para cá, o diabo também levanta ministério, só que falso. Quando alguém é levantado pelo diabo, como foi essa mulher aqui, Jezabel, a Bíblia vai dizer que ela profetiza pelo demônio. Falsa profetiza. E sabe por que o demônio faz isso? Para descredibilizar os profetas verdadeiros. Érica sabe do que eu vou falar aqui. Eu conversei com algumas pessoas e eu perguntei: por que você não acredita mais que hoje existam profetas? Na Bíblia ela não conseguiu provar que hoje em dia não pode mais ter profeta. Sabe por que ela me provou? Porque muita gente profetizou uma coisa e aconteceu outra. Eu disse assim: por causa desses, os outros pagam. Satanás tem levantado muitos falsos profetas para descredibilizar os verdadeiros. Você entendeu isso aqui? O que a gente está vendo com os pastores? Pastor roubando, pastor estuprando, pastor matando. Para que Satanás faz isso? Para descredibilizar os pastores honestos. Por que tanto crente hoje está aqui e lá fora está dando mau testemunho? Aqui, glória a Deus. Aqui, levanta a mão para adorar. Lá fora dá mau testemunho. Satanás levanta essas pessoas para descredibilizar os crentes que ainda querem alguma coisa de verdade com Deus. Olha Jezabel, falsa profetiza. Mas eu tenho uma palavra boa para dizer para você, no meio desse estudo bíblico. Deus sempre arranca a máscara dos falsos profetas. Olha o apóstolo disse o que ela profetizava. O apóstolo disse o nome dela, ainda disse aonde ela profetizava. Leia Apocalipse capítulo 2. Deus vai levantar o apóstolo para desmascarar Jezabel e dizer quem ela é. Então, eu não estou nem preocupado com os falsos profetas. Deixa profetizar. Vai ser desmascarado. Falso profeta, falso pastor, falso apóstolo, falso tudo. E olha o que o texto vai dizer, Apocalipse 2:20. O apóstolo vai dizer assim: João, eu tenho algo contra vocês. Está aberto aí o texto? Observa. Vocês dão ouvidos o que ela ensina. Irmão, pior do que um falso profeta é a gente para ouvir o falso profeta falar. Você sabe quem são essas pessoas aqui? São pessoas que davam ouvidos a Jezabel porque gostava do que ela falava. Você sabe por quê? Muita gente não gosta e critica o ministério do verdadeiro profeta. Vou dizer a você, porque o verdadeiro profeta só fala contra aquilo que ele gosta de fazer. Aí critica o verdadeiro profeta, mas bota o falso profeta lá em cima. Aí tem gente que diz assim: eu acho que fulano, aquela profecia de fulano, eu acho que é falsa. Aí eu acho que eu posso fazer isso. Eu acho que não tem problema eu fazer aquilo. Irmão, você tem que parar de falar o que você acha. Não interessa o que você acha. Se na Bíblia está dizendo pode, se na Bíblia está dizendo é certo, se na Bíblia está dizendo é errado, o que tu acha vai para o lixo. Eu conheço pessoas que são líderes de ministério de louvor, pessoas que são líderes. Chegou para mim e disse: Rivaldo, eu não acho que é errado ouvir uma música romântica, não. O que tu acha, o que tu deixa de achar, o problema é teu. A gente tem que levar em conta o que está escrito aqui. Eu não sei se eu anotei, mas eu vou já trazer. Eu vou trazer uma pregação só sobre música. Porque tem gente que acha que se a música for romântica pode ouvir. Você já prestou atenção? Todo mundo que diz assim: eu posso ouvir uma música romântica, não é pecado. É a mesma pessoa que também diz assim: eu posso beber, só não posso cair bebo. É a mesma. É a mesma que diz assim: eu posso ir lá para a quadrilha, não tem problema, eu estou olhando. É a mesma.
É a mesma que você chama para orar. Duvido que apareça na oração. É a mesma. É a mesma que em casa não pega na Bíblia para ler. É a mesma pessoa. Me diz uma coisa: o espírito que trabalha na vida dessa pessoa é o demônio, o cão. O de Deus não. Já prestou atenção? Que todas essas pessoas que vão nessa linha é de mal a pior? A Bíblia diz assim: pelos seus frutos os conhecereis, os que estão em Cristo e os que não estão. Observa, as mesmas pessoas que dizem assim: irmãos, se você já tem tatuagem, a partir do momento que você pediu perdão, acabou. Aquela tatuagem ali que está no seu corpo não serve mais. Está ali, tudo bem. Mas tem gente que é crente, que sabe que é errado, que sabe que é contra Deus e ainda diz assim: eu não vejo problema em fazer tatuagem. O infeliz é tão cheio do demônio que ele ainda diz assim: prova na Bíblia que não pode fazer tatuagem. Ah, endemoniado. Prova na Bíblia que eu não posso beber um vinhozinho de vez em quando. É o cão na vida dele, Jesus não. Então essas pessoas aqui ouviam Jezabel. Aí quando o apóstolo chegava para falar, ele dizia: mas Jezabel disse que podia. Diga assim para o irmão que está do seu lado: cuidado com Jezabel. Diga assim: Jezabel tem cara de profeta, mas Jezabel é profeta do diabo. Você está entendendo isso aqui? Irmão, eu vou pregar. Você só não vai para o céu se você não quiser. Existe uma série de textos bíblicos que condenam. Eu não vou. Aí talvez você levante a mão: Rivaldo, então mostra na Bíblia que eu não posso ouvir música do mundo. Hoje a gente vai falar só sobre o ministério de profetizar. Mas talvez terça-feira que vem a gente fale sobre isso. Sobre música, sobre bebida. Eu vou deixar vocês escolherem o tema e o que a maioria escolher a gente fala sobre isso, tá bom? Vamos lá. Outro motivo pelo qual as pessoas não gostam do ministério do verdadeiro profeta. Abre aí o livro de Amós. Eita, esse é difícil. Amós. Onde danado está o livro de Amós? É um livro bem complicado. Fica ali, ó, Ezequiel, Daniel. Aí você vai passando: Oséias, Joel, Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel. Aí vai passando. Alguém achou Amós aí primeiro? Passa aqui o microfone para esse rapaz aqui na frente. Amós, capítulo 3, versículo 7. 3, 7. Presta atenção, igreja, nisso aqui. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos os profetas. Olha aí. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos profetas, aos servos, os profetas. Por que o diabo tem dado descrédito? O que é descrédito? É fazer a gente desacreditar dos profetas. Porque para Deus fazer alguma coisa, Deus primeiro vai levantar um profeta para revelar o que ele vai fazer. Se Deus não revelar, para Deus curar você, primeiro Deus vai levantar um profeta para dizer: eu estou te curando, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, eu vou fazer aquilo. Então o diabo quer descredibilizar o ministério profético, porque ele sabe que quando Deus vai fazer alguma coisa, Deus primeiro levanta um profeta para avisar. Então Satanás vai fazer o quê? Descredibilizar o ministério profético. Irmão, você pode até fazer cara feia pelo que eu estou dizendo aqui a você. Você pode até estar na sua mente assim remoendo. Vai dizer o quê? Está na palavra. Vai fazer o quê? Vai chorar igual menino velho, buchudo? Vai bater os pés? Não vai, está na palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Capítulo 3. Eu vou abrir aqui. Abra no livro de 1 Coríntios.
Eu vou mostrar algo interessante a vocês. Capítulo 3, versículo 1. Vê se não tem gente assim na igreja. Irmão, você pode ter 50 anos de evangelho, você pode ser uma pessoa como essa, porque o tempo de cristão não define teu caráter não, tá? 1 Coríntios 3, 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vós como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como acriançados em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu não pude dizer a vocês coisas profundas, porque vocês são criança, ameninado, com tudo faz cara feia, com tudo ficar com raiva, com tudo sai, ouvir uma palavra mais profunda, mais dura. A gente está criançada. Paulo está dizendo assim: eu não pude falar com vocês com alimento sólido, mas eu fui dando leitinho, fui ensinando o que é Adão e Eva, fui ensinando o que é um anjo. Mas quando eu vou falar com vocês coisas profundas, vocês ficam parecendo criança, que não aguentam ouvir a verdade. Então é só para me esclarecer esse texto. Aí quando a gente vai falar sobre o espírito profético, como eu tinha dito antes, a gente precisa entender que qualquer pessoa pode profetizar. Você já viu gente dizendo assim: uma vez eu profetizei, nunca mais eu profetizei, só profetizei naquele dia. Você já viu? Porque ela recebeu, ali foi o espírito profético que tocou ela. Ela não teve o dom de profetizar e nem é levantada por Deus como profeta. Ela simplesmente foi tocada pelo espírito profético. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Vamos ver se tem profetas ou não no Novo Testamento. Porque tem gente que diz que profeta é só no Antigo Testamento. No Novo não tem, porque o Novo Testamento revela os nossos tempos. Atos, capítulo de número 15, versículo de número 32. Quem abrir primeiro, levanta a mão. Achei. Aonde? Cadê você? Atos 15, 32. Alguém achou? Achou, irmã? Passa o microfone para a irmã. A irmã é boa de procurar versículo, viu? Atos 15, 32. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E pode ficar com o microfone. Eu vou pedir para a senhora abrir outro texto. Senta aí, Érica. E também Judas e Silas. Esse Judas aqui não é aquele que traiu Jesus não, viu? Vocês sabem, por exemplo, se eu perguntar aqui, quem tem Maria no nome? Vai ter Maria José, Maria João, Maria do Socorro, um monte de Maria. Por quê? Porque Maria é um nome comum, certo? Judas também. Judas era um nome como hoje que é Maria, né? Ah, eu tenho Maria no meu nome. Quem é José? José aqui era um nome comum, Judas. Então esse Judas não era aquele que traiu Jesus não. Então esse Judas, junto com seu companheiro, também eram profetas e confirmaram aos apóstolos com muitas palavras. Olha para cá, crente. Diga aí, um profeta confirmar um apóstolo algo que vem de Deus. O profeta tem esse poder para confirmar. Ô Senhor, eu estou querendo fazer algo. Mas será que é da tua vontade? Confirma. Deus vai levantar um profeta para confirmar com muitas palavras o que você pediu. Atos 21, 9. Irmã Maria, Atos, só voltar algumas folhas. Volta 21, 9. Outros profetas. Irmão, eu encontrei mais de 50 textos no Antigo e no Novo Testamento falando sobre o ministério de profeta. Só que eu não vou falar sobre tudo, mas a gente vai passar o mês todinho aqui falando só sobre isso. Atos 21, 9. 9 e 10, viu, irmão? Versículo 9, versículo 10. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Ágabo. Ele tinha 4 filhas que profetizavam. Se eu não me engano é Filipe, né? 4 filhas que profetizavam.
E aí eles ficavam lá. Olha só, os apóstolos ficaram na casa dele. Por quê? Ouvindo o que as meninas profetizavam, recebendo confirmação de Deus. Depois de muitos dias, chegou um profeta chamado Ágabo. E Ágabo vai dar a direção que os apóstolos precisam. É só você ler o capítulo 21 de Atos. A gente não vai ler tudo porque o tempo não dá. Jesus, segura esse relógio. Abra agora Apocalipse, todo mundo. Capítulo de número 19, versículo de número 10. O Espírito profético. Apocalipse 19, 10. Amém? Todos encontraram? Vamos ler juntos. Cadê? Deixa eu ver uma pessoa para ler esse texto. A sua sobrinha quer ler esse texto? Apocalipse 19, 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Olha só, o anjo revelou para João, dizendo assim: João, não me adores, porque eu sou anjo e eu sou conservo teu. Ou seja, o anjo estava dizendo aqui: João, você não pode me adorar, porque eu te sirvo de acordo com o que Deus me colocou para fazer. Aí João vai dizer assim: mas o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que o anjo estava revelando para João? Todas as vezes que alguém profetiza, ela dá testemunho de quem é Jesus. O lugar que não tiver profecia não pode ser a igreja de Cristo. Ah, mas a gente canta louvor. Ah, mas ele deixa um versículo. Mas tem que ter o espírito profético, porque o espírito da profecia testemunha Jesus. Segundo, o espírito do Antigo Testamento que usava os profetas é o mesmo do Novo Testamento. O que a Bíblia diz? Que Deus não muda, é imutável. O Deus de antes é o mesmo de hoje. Eu não vou mandar vocês abrir o texto, porque é meio óbvio isso. Deus não muda. Terceiro, todas as vezes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, entende isso aqui? Todas as vezes que o Espírito de Deus descia no meio do povo, alguém profetizava. Vou repetir isso aqui. Todas, me mostra na Bíblia um versículo que o Espírito de Deus desceu e uma pessoa não profetizou. Você me mostrar, aí eu volto atrás, porque eu procurei e não encontrei. Todas as vezes que o Espírito de Deus descia no meio do povo, alguém profetizava. 1 Samuel 19, 20. Alguém? Quem conseguir abrir primeiro? Vou mostrar isso para você. 1 Samuel 19, 20. Juliana, abre para mim Atos 19, 6. Atos 19, 6. Tá com a vista ruim? Então pede para tua vizinha do lado abrir. Jéssica, Atos 19, 6. Atos 19, 6. Abriu aí? Irmã, a senhora está rápida, viu? Presta atenção aqui, igreja. 1 Samuel 19, versículo 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Presta atenção. Atos capítulo 19, se você ler a história, você pode até dobrar. A Bíblia vai dizer que
que Saul queria matar Davi. Aí Davi foi lá para a escola dos profetas. E aí os profetas começaram a adorar a Deus. De repente, o Espírito de Deus desceu no meio dos profetas. E eles começaram a profetizar. Aí Saul disse, pegou 2 mensageiros, vá lá para a escola de profeta e peguem Davi. Quando os mensageiros, isso é o espírito profético, qualquer pessoa pode receber, até os ímpios, se Deus quiser que ele profetiza, ele profetiza. Presta atenção, aqui. Aí Saul disse, vai lá, vocês dois, e peguem Davi. Quando os caras chegam lá, quando os caras chegam na escola de profeta, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pegou eles também, e eles também começaram a profetizar. Aí eles mandaram um recado para Saul dizendo, ei, o povo que tu mandou está tudo profetizando junto com os profetas. Saul disse o quê? Manda mais 2. Aí mandou mais 2. Quando esses 2 chegou lá, adivinha? Começaram a profetizar também. O Espírito de Deus pegou eles e começaram a profetizar. Aí o texto vai dizer que Saul disse, sabe uma coisa? Quem vai lá agora? Sou eu. Quando Saul chega lá, adivinha? O Espírito de Deus pega Saul e Saul começa a profetizar. Então o espírito profético, de repente, você já percebeu? Já aconteceu comigo, eu estava no ônibus, uma mulher, eu acho que aquela mulher era feiticeira, pelas coisas que ela usava. Ela chegou para mim uma vez no ônibus e falou assim, Deus ainda vai usar muito você. E aí ela vai destrinçando a profecia. Eu recebi, porque aquilo ali nela foi o espírito profético. O espírito profético não depende se a pessoa é macumbeiro, feiticeiro, prostituto. Ele quando vem para dar o recado e vai embora. De repente a mulher ficou normal. Eu também não toquei mais no assunto com ela. Por quê? O espírito profético. Vocês estão entendendo isso aqui? Deus pode usar um bêbado para profetizar, se ele quiser, ele pode. Não usou um jumento? Quem lembra do jumento? A jumenta de Balaão. Balaão ia lá, Balaão fazendo pareia com o rei safado, lá vai Balaão. Aí a jumenta falou 3 vezes, para, profeta, deixa de loucura. E o profeta, que danada é isso? Quando ele olhou, era a jumenta falando. O espírito profético. Quando ele quer usar, não tem isso não. Só que ele vem e vai e bora. Ficou alguma dúvida a respeito do espírito profético? Se alguém tiver alguma dúvida, aproveite, viu? Esse é o espírito profético. Agora vamos falar sobre o dom profético. Então, para que serve, Rivaldo, o espírito profético? É quando o Espírito de Deus vem e revela. Ele testemunha a respeito de Jesus. Ele confirma. Segundo, os dons de profetizar. 1 Coríntios capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo a Coríntios, 1 Coríntios capítulo de número 12. Não me pergunte sobre o dom de línguas hoje não, porque hoje a gente não vai falar sobre o dom de línguas. Inclusive, no meu canal no YouTube tem uma pregação só sobre dom de línguas, você veja lá, tá bom? 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 1. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Primeira Coríntios 12, 1. Diz assim. Lembrando, gente, a gente falou sobre o espírito profético que usa qualquer pessoa quando ele decide usar. Agora nós vamos falar sobre o dom de profecia, que não é para qualquer pessoa, tá bom? E é diferente do espírito profético. Diz assim, 12, 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados. Tem texto que vai dizer ignorantes. Dá no mesmo, ignorante e desinformado. Não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. 2. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. 3. Por isso quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus dizendo Jesus é maldito ou anátema.
Por outro lado, também ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for por meio do Espírito de Deus. 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 5. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. 6. Há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. 8. Porque a um é dado, segundo o mesmo Espírito, a palavra da sabedoria, a outro o dom da palavra do conhecimento. Versículo 9. A outro é dado do mesmo Espírito a fé, a outro é dado os dons de curar. 10. A outro operações de milagres, e a outro o dom de quê? Profecia. Está aí. Mas, Rivaldo, quem pode ter o Espírito? Olha para cá para você ganhar mais negócio. Aprendi com o Nathan Rufino isso. Quem pode ter o Espírito profético? Qualquer pessoa. Por quê? Porque é Deus quem decide usar para revelar algo para outra pessoa. Então qualquer um pode ser tocado de repente pelo Espírito profético. Mas e o dom de profecia? Quem pode ter? Primeiro, os cristãos que têm Jesus como o único e suficiente Salvador. Segundo, aqueles que buscam esse dom. O dom de profetizar só é dado a quem busca. Entendeu isso aqui? Se você buscar ou não, o Espírito profético pode te tocar, mas o dom não. O dom só é dado para quem busca. Você está lá em 1 Coríntios 12, né? Dobra a folha e vá para 1 Coríntios 14 e o versículo de número 3. 14, 3. Encontraram? Rivaldo, mas o Espírito profético ele serve para, o Espírito profético, dom não, o Espírito profético serve para confirmar, orientar, avisar. Repita comigo: confirmar, orientar, avisar. E o dom serve para quê? 1 Coríntios 14, 3. Olha para que serve o dom, é diferente do Espírito. Mas aquele que profetiza fala às pessoas. Tem texto que vai dizer assim, aos homens, mas a minha tradução já é atualizada, tá? As pessoas, tá? Que homens na Bíblia a gente sabe que é homem e mulher. De novo, versículo 3. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Olha para que serve o dom. O dom, quem tem o Espírito profético, avisa, tá bom? Direciona e confirma. Mas quem tem o dom, que é diferente do Espírito profético, quem tem o dom, quem buscou e recebeu esse dom só pode ser usado para edificar a vida de alguém, exortar a vida de alguém, consolar a vida de alguém. Rivaldo, o que é edificar? Quando eu tenho o dom de profetizar e eu profetizo, eu estou edificando. O que é edificar? Edificar é firmar. Olha para cá, crente. Edificar é firmar algo que já está estabelecido. Por exemplo, quando alguém tem o dom de profetizar e ele vem profetizar edificação, ele vem edificar acerca do que está escrito. Vou dar um exemplo. Digamos que a diaconisa Zéza está com vontade de tomar uma cervejinha, escondido, certo? Ou então ela está querendo dançar um pagode, dançar um funk. Quando alguém tem um dom de edificar,
a pessoa vai chegar até ela e vai confirmar o que Deus operou na vida dela. Vou dar um exemplo. Diaconisa Zéza, lembre-se de quando Deus te tirou. Lembre-se da obra que Deus fez na tua vida. Se lembre de quem você era antes e do que você era agora. Quando você vê alguém sendo usado por Deus dizendo isso, porque ele está profetizando edificação, edificando ela sobre aquilo que já aconteceu na vida dela. Então a edificação remete ao passado. Pensei que o ventilador ia levar minhas anotações. Entende isso aqui? Quem é profeta edifica. É levantado por Deus para confirmar. Não é puxar a orelha não. Eis que eu te digo assim, tu está querendo beber. Não, nada disso. Ele apenas vai lembrar a ela o que Deus fez na vida dela. Isso é profetizar, o dom de profetizar. O espírito profético é diferente. O dom vai lembrar a ela, olha, lembra do que Deus fez. Isso é uma pessoa profetizando. Edificação. Edificação é isso, vocês entenderam isso aqui? É quando Deus levanta alguém para lembrar você quem você era e o que você é hoje. Segundo, o dom de profecia exorta. Tem gente que pensa que exortar é puxar a orelha, né? É dar o carão. Não, exortar não é isso. Se você observar a palavra grega, a palavra exortar, você pode até pesquisar no Google. Você vai ver que exortar é encorajar. Encorajar. Não é dar carão. Não é mostrar o pecado do irmão. Quem tem o dom de profetizar não vai profetizar isso nunca. Ele vai edificar, lembrar ao irmão quem ele era e quem ele é hoje. Ele vai exortar. Exortar é o que? Encorajar. Tem uma pessoa que está afracando na fé. Deus levanta uma pessoa com o dom de profetizar. Não é porque eu tenho o dom de profetizar que eu sou profeta, não. É outra coisa. Aí eu vou falar já já. Aí é o ministério profético. Apóstolo, profetas, aí é outra coisa. Estou com um dom. Aí eu chego na irmã e digo assim: irmã, o que é sua mão? Só um exemplo. Deus está dizendo para você ser forte. Deus está dizendo para você não desistir daquilo que você vem orado. Isso aqui é exortar. Isso é exortar. É encorajar a pessoa sobre a luta a qual ela está passando. Aí Deus levanta alguém com esse dom para edificar. Lembre-se de quem você era e quem você é hoje. Eu estou te edificando. Irmão, não desista de orar. Continue orando. Eu estou encorajando ela, exortando. O dom de profetizar faz isso. Terceiro, consolando. Está aí, né? Ele edifica, exorta e consola. O que é consolar? É quando Deus levanta alguém para uma pessoa que está passando por luta. E Deus vai levantar a pessoa e vai dizer assim: não tenha medo. Deus é contigo. Deus vai tirar você dessa luta. Deus vai te dar um livramento. Está consolando a pessoa, recebendo consolo, palavras amigas. Então quem tem um dom de... Aí tem gente que diz assim: Deus nunca levantou aquela pessoa para profetizar o pecado do pastor. Nunca vai levantar, porque o dom de profecia não é para isso. O dom de profecia não é para apontar ninguém. Eu vou entrar no ministério profético, aí o buraco é mais embaixo, mas eu estou falando do dom. O espírito profético não aponta o erro de ninguém. Os dons de profecia não é para apontar o erro de ninguém. É para essas três coisas. Se você vê alguém dizendo: eu tenho um dom de profetizar, mas só profetiza o que não presta, é o campo que está usando ele. Deus não. Vocês estão entendendo isso aqui? Estou sendo bem claro para você entender. Então os dons, repita comigo: edifica, exorta e consola. E outra coisa, quem tem um desses dons espirituais aí, a hora que ele quiser usar, ele usa. Ele não precisa do Espírito Santo ir lá tocar ele para usar. Quem tem o dom de cura, a Bíblia vai citar dons. O dom de cura é o único dom que está no plural, dons. O resto é dom da palavra da ciência, dom da palavra da sabedoria, dom de profecia, dons de cura. Existe o dom de cura e o dom de operar milagre. O que é o dom de cura? Digamos que a irmã esteja... Inventa uma doença aí, só um exemplo. Um exemplo, irmã. Inventa uma doença. Pedra na vesícula. Quem tem o dom de cura, olha para cá. Quem tem o dom de cura, aí eu chego com pedra na vesícula na igreja.
fulano tem um dom de cura, ele vai colocar a mão. Certo? Na semana que vem, tinha 10 pedras, agora só tem 9. Aí ele ora de novo, dom de cura. Quando ele vai no médico, só tem 5. Por quê? Porque a cura, quem tem um dom de cura é usado por Deus para ir curando aos poucos. Agora o dom de milagre não. Tinha câncer, ele bota a mão, o tumor desaparece na hora. Aí é outro dom. Por que os dons de cura estão no plural? Para quem não sabe, plural significa que é mais de um daquele. Mais de um daquele. Por exemplo, a cadeira. É porque é uma cadeira. Ou seja, todos os dons está a. Só o de cura está as. Entende isso aqui? São muitos dons de cura. Se Deus te deu um dom para curar dor de cabeça, nem ore para dor na unha, que não vai passar dor na unha não. Porque Deus levantou para dor de cabeça. Por isso que é dons de cura. Porque existe uma cura para cada tipo. Eu conheço uma pessoa. Quem ouviu falar aqui de Peter Gabriel? Que já pregou aqui. Peter Gabriel me ligou esses dias e disse: Rivaldo, eu oro pelas pessoas que têm problema no estômago. E Deus cura. As pessoas vomitam. Mas eu fui orar por uma irmã com dor de cabeça. E a irmã disse na minha cara que a dor de cabeça não passou. Me chamou de mentiroso. Eu disse assim: então manda ela catar coquinho, Peter Gabriel. Eu canto. Por quê? Porque ele tem um dom para curar problema de estômago. Ele não tem dom para curar problema na cabeça. Tem gente que é levantado só para curar câncer. Ele ora uma vez, o tumor diminui. Ele ora 2 vezes, o tumor diminui. Daqui a pouco desaparece. Por quê? Mas manda ele orar por uma dor de dente, duvido que o dente passe. Eu não sei qual é o pior. Se é o câncer ou se é a dor de dente. Porque a tal da dor de dente, misericórdia. Só porque não mata, né? Mas porque a dor de dente não mata. Porque a dor infeliz é a dor de dente. Mas os dons de cura servem para isso. A mesma coisa, a diferença na profecia. Quem é levantado para profetizar, consola, exorta e edifica. E por que é a pessoa? Porque a gente acha que quem profetiza porque Deus está mostrando o oculto, o escondido, o profundo. Não é assim, né? Que a gente acha. Nada a ver. Deus bota no coração de quem tem esse dom, Deus bota no coração. Vá lá e diga isso. Você nem falar em línguas, a pessoa chega e diz: olha, Deus está mandando você ser forte. Profetizou na área da exortação. Encorajou. Não precisa. E não precisa ser na igreja. Quem tem um dom. O espírito profético só se manifesta na igreja. No ambiente de adoração. Os dons não. Aonde você estiver, Deus pode tocar no teu coração. E é você quem vai profetizar. De repente você está num lugar e aquela vontade de ir para aquele irmão ali, que Deus vai ouvir a oração dele. Isso é uma profecia. Isso é o dom de profetizar. Profetizar na área da consolação. Aí tem gente que diz assim: eu só falo em língua se Deus mandar. Pois tu vai morrer e não vai falar nunca. Porque não é Deus que manda, é você que fala. Quem está entendendo isso aqui? Agora, quem tem um dom de cura, se ele botar a mão na área que Deus colocou ele para curar, ele cura. A pessoa pode ser o pior infeliz do mundo. Se ele botar a mão, ele cura. Qualquer coisa. Só basta ele querer colocar a mão e curar. Dom, quando Deus dá, você usa. Não tem esse negócio. Ah, vou esperar um negócio acontecer para me poder curar. Não, ele põe a mão, cura, acabou. Não vou esperar o louvor para poder profetizar. Não, quem tem um dom, tem um dom. Acabou a história. Vamos lá, vamos continuar. Abra no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19. Eu vou desmistificar uma coisa que é muito chata, às vezes no culto, que muita gente usa para poder condenar os dons. Gálatas 5:19. Eu queria que alguém lesse. Do 19 até o 21. Gálatas 5, do 19 ao 21. Jéssica, eu pedi para tu abrir, não foi um texto? E tu nem leu, não foi? Misericórdia, lê Gálatas 5, do 19 ao 21. Pode ler, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, e as quais são prostituição,
impureza, lascívias, idolatrias, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, írias, pelejas e dissensões e heresias. Observa. As obras da carne. Feitiçaria, porfia, para quem não sabe, é colocar uma pessoa contra a outra. Uma porfia. Inimizade, intriga. Essas são as obras da carne. A carne da gente, isso aqui, a carne humana, gera essas obras aí que vocês estão vendo, certo? Agora vamos ler. Jéssica ainda aí, Jéssica. Lê agora do versículo 22 até o 23. Olha o Espírito, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Domínio próprio. Olha para cá. Observa um detalhe que ninguém nunca... Qual é a revelação desse texto? É por isso que eu digo, irmãos, quando você lê a Bíblia só com informação, você não entende o que está escrito. A informação precisa vir com a revelação para você entender o que está escrito. Observe aí o versículo de número 22. Veja se não está escrito assim. O início do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... Aí ele, olha para cá. Ele vai dizer agora o que é o fruto do Espírito. Aí tem gente que diz assim: irmão, se você não tiver esse fruto, amor, paz, longanimidade, você não vai para o céu. Você não vai ter nunca, porque o fruto não é seu, é do Espírito. Está dizendo aí que é do Espírito. E o Espírito aí é com E maiúsculo. Se fosse com E minúsculo, se fosse com E pequeno, aí seria o nosso fruto. Seria a gente que geraria esse fruto. Mas o E aí é grande, é maiúsculo. É o fruto do Espírito, é dele. Aí está o fruto dele: amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. É o fruto dele. Aí eu pergunto para você: uma pessoa que é cheia do Espírito de Deus vai ter tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito. Vou repetir. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus vai ter tanto as obras da carne, como você leu aí antes. Até porque todo mundo aqui tem a carne. Só quando Jesus voltar, irmão, que você vai se livrar da carne. Mas até então você tanto vai ter o fruto da carne, a obra da carne, quanto o fruto dele, do Espírito. Quando você vê alguém que tem, por exemplo, longanimidade é a pessoa que sabe esperar. Misericórdia, a gente que espera, ter paciência, longanimidade. Quando você vê uma pessoa assim, eu queria ser igual fulano. Então busca se encher do Espírito de Deus, porque fulano não é assim, porque o Espírito de Deus deu a ele esse fruto. Quem está entendendo isso aqui? É o fruto do Espírito. É ele quem dá esse fruto. Aí tem gente que diz assim: irmãos, eu não preciso de dom, só preciso do fruto. Não é assim? Errado. 1 Coríntios 14, abra aí. Primeira Coríntios 14, capítulo 14, versículo 1. 14, 1. Abriram? Olha o que diz: segui o amor e procurem com garra. Tem Bíblia que vai dizer com zelo, que dá no mesmo. Com garra. O que ele está mandando procurar? O que Deus está mandando procurar? Está mandando procurar o que? Os dons espirituais. Mas olha qual é o que ele manda procurar, o principal, leia aí.
mas principalmente o de profetizar. Olha aí que coisa. Porque ele manda buscar principalmente, melhor que tudinho, o de profetizar. Porque quem tem o dom de profetizar, edifica, consola e exorta. Imagina aí, tu chega na igreja muito triste, de repente, um irmão tem o dom de profetizar, chega para você e levanta você. Por isso que ele manda buscar principalmente esse, de profetizar. Quem está entendendo isso aqui? Então os dons, o espírito profético é para todo tipo de gente. Ele vem, quando ele vem, ele vem. Mas os dons é para quem é cristão. Quem crê em Jesus pode ter qualquer um desses dons aqui. Porém, olha o conselho, principalmente busquem o de profetizar. É para falar da vida do irmão? É para revelar o pecado do irmão? Não é para isso que é o dom de profetizar. É para dizer o que o irmão tem que fazer, o que não tem que fazer? Não é para isso que o irmão. É para dizer com quem que ele tem que casar, com quem que ele não tem que casar? Não é para isso o dom de profetizar. É só para exortar, consolar e edificar. Principalmente o dom de profetizar. Vocês acham que a Bíblia ia mandar você buscar uma coisa que não é? Não precisa. Eu acho que precisa. Ah, mas algumas pessoas podem ter o dom. Mentira. Qualquer um pode ter. Qualquer um que acredita em Cristo, que tem uma vida reta, pode buscar que Deus vai dar esse dom. É o dom de línguas, é o dom de profetizar, é o dom de cura. Busque. Busque os dons. Vamos lá. Então aqui foi Deus quem disse para Paulo que devemos buscar os dons. Nós estamos no versículo de número 1, né? Agora vá para o versículo de número 25. 14 e 25, mesmo capítulo. Versículo 24, vamos ler o 24 e o 25. Olha o dom de profetizar, o que acontece. 24. Porém, se todos profetizarem, e entrar ali uma pessoa que não é crente, ou que não conhece a palavra, ele será convencidos e julgados por todos. 25. E os segredos que ele tem no coração será manifestado, revelado. E assim ele se prostrará com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está no meio dele. Quando alguém profetiza com o dom de profecia, o segredo que estava no coração é revelado. Porque quem é que sabia que ele estava precisando ouvir esse tipo de palavra? Ninguém sabia, mas você de repente chegou e disse. Aí ele vai dizer: Deus está aqui. E como é que a gente sabe que Deus está aqui? Porque alguém profetizou. Vamos terminar, né? Porque estudo bíblico é meio puxado mesmo, viu? É meio puxado. Volta lá para Efésios 4:11. Bom, vamos fazer o seguinte. A irmã Marlene vai abrir 1 Samuel 9. A irmã que está com a cabeça no ombro do irmão aqui vai abrir, irmã Janaína vai abrir 2 Samuel 12 primeiro, 2 Samuel 12, e a irmã Marlene 1 Samuel 9. Lucineide, Atos 21, 10. Deixa eu ver mais uma pessoa. Edivaldo, 2 Reis 13. Vamos falar sobre o ministério profético. Quais são os 5 ministérios que Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, só para afirmar isso aqui. Não esteja em lugares que o pastor, que o profeta, que sei lá quem, ele mesmo decidiu abrir, ele mesmo, ninguém reconheceu. Cuidado, porque até Jesus, para começar o ministério dele, Jesus teve que ser reconhecido.
João Batista disse: eu batizo com água. Porém, agora vem aí está lá em Mateus capítulo 3, vem aí em que batizará com fogo e com o Espírito Santo. João Batista é quem reconheceu, e João Batista era um dos 5. João Batista era um profeta. João Batista reconheceu o ministério de Jesus. Por isso que somente depois de João Batista batizar Jesus, reconhecer Jesus, é que Jesus começou a desenvolver o ministério. Repita comigo: apóstolo. Mais alto: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Repito: estes reconhecem e estes têm o poder de ungir alguém para outro ministério. Antes de abrir nos textos, antes de vocês lerem, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou repetir para você poder entender. Quando o espírito profético vem, eu já estou terminando, ele vem para dar direção, principalmente avisar acerca de alguma coisa que vai acontecer. De repente Deus toma alguém, irmão, Deus está mandando dizer a você que você tome cuidado para uma viagem que você vai fazer, porque vai acontecer alguma coisa. Deus vem avisando, o espírito profético vem para isso. Segundo, os dons: exorta, consola e edifica. Terceiro, o ministério profético. Quem é levantado para ser de fato profeta, ministério profético? Efésios 4:11, apóstolos, profetas. Vamos ler 1 Samuel 9:9. Segura um pouquinho, tá bom? Segura um pouquinho. Quem é levantado para ser profeta, ele tem 7 principais características. São características que quem tem dons não pode fazer. E quando o espírito profético vem, a pessoa também não faz. Só faz isso aqui quem tem o ministério profético. Primeiro, diga comigo, ele tem a vidência. Ih, parece que vocês vão dormir. Diga vidência. Diga é vidente. Vidente, vidente é aquele que vê o futuro, ou aquele que vê o que está escondido. Somente os dons, não, quem tem um dom de profetizar não pode fazer isso. Somente quem tem um ministério profético, ele é vidente. Eu vou mostrar na Bíblia para você. Segundo, somente quem tem um ministério profético corrige. Chega na pessoa e diz tudo que a pessoa está aprontando. Ainda diz assim: se tu não corrigir, Deus vai te pegar. Quem tem o dom, não, é quem tem um ministério profético. Terceiro, quem tem um ministério profético revela caminhos, coisas que você deve fazer, por onde você deve andar, aonde você deve morar, por exemplo. Quem tem um ministério profético. Quarto, quinto e sexto, quem tem um ministério profético também tem o dom profético. Mas quem tem um dom não tem um ministério. Entendeu isso aqui? Quem tem os dons de profecia não tem o ministério. Mas quem tem o ministério também tem os dons de profecia. 4, 5 e 6. Anima, consola, anima, exorta e edifica. 7. Quem tem o ministério profético transfere unção para outra pessoa. Vamos primeiro ver a respeito da vidência. 1 Samuel 9, é isso? Eu anotei aqui, anotei 9:9, leia. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Está bem claro aí. Quando alguém queria consultar a Deus, eles diziam: vamos ao vidente. Porque é o profeta que hoje a gente chama de profeta. Mas lá em Israel, eles não chamam de profeta, eles chamam de vidente. Irmão, uma coisa é vidente, outra coisa é adivinho. Qual é a diferença do vidente para o adivinho? Irmãos, todas as pessoas, algo sobrenatural, entende isso aqui? Sem autoridade.